Obrigada, Mônica. Boa noite a todos. Para variar, quero agradecer, né, a delicadeza do convite do Museu das Minas do Metal, por estar aqui com vocês no Língua Afiada, que é um programa que eu aconselho, porque eu já vi em alguns e sempre é muito bacana, nessa quinta-feira, passar aqui à noite no museu. É bom. Dá para ouvir? Eu não estou nem me ouvindo. Está ouvindo? Eu trouxe muito rapidamente aqui para você sobre o circuito cultural, porque, na verdade, eu estou aqui hoje, logo após a palestra do Paulo Mendes da Rocha, né? E que vocês, não sei quem esteve aqui na palestra do Paulo Mendes, e hoje estou eu. Então, o Paulo falou sobre esse prédio aqui. Na verdade, ele não falou tanto, quem falou mais foi o Pedro, mas o Paulo, né, viajou e delirou nos conceitos dele sobre a área de arquitetura e restauro. Então, eu vou passar muito rapidamente, porque o título até é casos e tal, mas eu não tenho muito caso, não, sabe? Então, como eu não tenho muito caso, eu vou passar rapidamente só para mostrar a vocês como foi a nossa atividade, aqui durante a implantação dessa parte do circuito, que ela continua sendo implantada, né, com uma outra equipe, e trouxe alguns projetos para vocês, para a gente, já que é o mês da arquitetura, né, para mostrar um pouco de arquitetura para vocês. Vamos lá. Bom, o circuito da praça. A primeira coisa, eu fiz em 91, o projeto da Praça da Liberdade, a restauração da Praça da Liberdade. E é uma coisa que é interessante até voltar aqui um pouco, porque a praça, a gente vê ela assim, toda pronta, mais ou menos, que ela está precisando de uma restauração de novo já, né? Mas ninguém imagina que ela já passou por transtornos e transtornos durante esses 100 e poucos anos de vida, e ela era completamente abandonada nos anos 90, e nós fizemos o projeto de restauração, e nós voltamos ao traçado original dos anos 20, e para que a gente conseguisse isso, nós tivemos que fazer muitas pesquisas, e uma delas foi uma pesquisa arqueológica, e que a praça que vocês veem hoje, e que vocês veem esses prédios maravilhosos da praça, da base até a cobertura, foi graças à pesquisa arqueológica que nós fizemos, que nós descobrimos que o piso da praça estava 50 centímetros abaixo daquele piso dos anos 90, porque, com o passar do tempo, cada prefeitura que vinha ia passando calçamento, depois passava macadame, passava asfalto, passava não sei o quê, os jardineiros vinham, plantavam aqui, plantavam ali, enfim, tinha a praça, que funcionava também como feira de artesanato, o que deu uma destruída muito grande no espaço. E o espaço, então, virou um espaço comercial, não era mais um espaço de ócio e de lazer da população. Então, hoje, quando eu vejo os prédios restaurados, instalados com os seus museus, eu fico super feliz, porque, com o rebaixamento do piso no piso arqueológico, eu não sabia por que a gente não via o prédio da base até o teto, eu não entendia. Até que nós rebaixamos o piso e vimos que aí surgiu a bandeja da praça. Aí você vê hoje o prédio da base, até os seus arremates, porque esse piso foi rebaixado no piso original que ele foi um dia. Então, é interessante voltar um pouco assim, até mesmo nos prédios, para vocês saberem que um projeto de implantação e de restauração não é um achômetro, eu acho, eu penso, será. É uma técnica, é científico. A sua pesquisa tem que ser muito bem feita para você interferir de uma forma bastante honesta e sensível. Antes de tudo, tem que ter sensibilidade para você agir em imóveis tombados. Cujos imóveis tombados, esses da praça, que nós instalamos nos museus, nós tivemos bastante dificuldades. Aqui, bom, a praça já com a nova formação, que foi reconquistada em 91, foi inaugurada em 92. O piso arqueológico que nós encontramos era de saibro. A gente retornou a cor, que é o concreto colorido, né? Que foi convocado o Máximo Soalheiro, que é um ceramista, para nos ajudar a encontrar o concreto na cor certa. Foi usado óxido de ferro, tirado aqui, né, dos restos da mineração.
As perspectivas elas foram novamente reencontradas através desse rebaixamento e através da retirada de, no mínimo, 50 árvores de grande porte, porque existiam na praça, plantado no entorno da praça, que a praça foi cortada 8 metros de cada lado, nos anos 60, para fazer pista de rolamento, e quando nós reconquistamos o perímetro original, nós tivemos que replantar, que são esses ipês que estão aí, mas eram plantadas sapucaias. Sapucaias não se planta dentro das áreas urbanas, porque ela dá uma fruta que, quando madura, pesa 5 quilos. Se cai na cabeça de alguém, mata. E se todas as sapucaias crescessem e dessem a copa que tinham que dar, ela daria uma sombra na praça inteira, todas as sapucaias. Então, não nasceria nada. Então, nós retiramos as sapucaias, conseguimos, através de orientação do meio ambiente, que naquela época ainda tinha uma certa, mais facilidade, e transferimos essas sapucaias para algumas áreas de Belo Horizonte que poderiam receber, mas não são regiões muito urbanas, não. Tá? Bom, essa tradicional foto, né? O que é bacana na praça, que eu acho, é que convivem aqui os mais diversos, vamos dizer, estilos arquitetônicos, né? Desde o neoclássico, o eclético, passando pelo moderno, aí passando pelo pós-moderno, passando pelo Art Deco, que é o Palácio do Arcebispo, e todos eles vivendo harmonicamente e se respeitando. Isso aqui é importante. Essa é a riqueza da Praça da Liberdade. É essa conversa com todo tipo de arquitetura que caracteriza cada época, tranquilamente e harmonicamente. Uma coisa que a cidade de Belo Horizonte está precisando aprender mais, eu acho. Bom, o primeiro prédio, Espaço Tim, que é aqui do lado, ele era antes a reitoria da UENG, era um prédio dos anos 60, que era bastante distante dos prédios da praça, porque era um prédio desprovido de tudo, inclusive era um prédio bastante horroroso, sabe? Na verdade, era bem horroroso. E ele, quando eles me pediram para fazer um estudo onde deveria ter ficar, o planetário, como esse era um prédio que não tinha uma importância arquitetônica muito grande, foi nele que nós encontramos a possibilidade de colocar um planetário sobre a sua cobertura e seguindo os critérios e as orientações do IEFA, que não saísse a altura frontal, da parte frontal, não saísse da altimetria dos prédios vizinhos. E, para isso, nós tivemos que crescer para trás para encaixar a cúpula do planetário, que é uma cúpula de 9 metros de diâmetro. Tivemos que aproveitar a superestrutura, isto é, pilares e vigas e lajes. A estrutura que eu achava, por ser um prédio dos anos 60, fosse uma estrutura modulada, organizada, a estrutura era completamente desorganizada, que eu tive que organizar na raça. Demolimos as fachadas antigas e fizemos, então, o revestimento com essa pele, essa pele de vidro, que é um vidro insulado, e acidado, ele é acidado na parte externa para receber as retoprojeções, porque a ideia era que o prédio fosse um prédio que pudesse conversar com a população, que fosse um prédio amigável, E, portanto, ele tem ali os 12 retroprojetores e que você, então, pode realmente compartilhar com a sociedade e com a comunidade filmes e concertos. Há pouco tempo a gente teve aqui para ver, eu fiquei um pouco decepcionada, para falar a verdade, que eu vim com vinho e tudo, mas para ver o trânsito de Vênus, que foi bacana, mas era tão lento que, se a gente ficasse ali, nós íamos morrer ali, bêbado, esperando Vênus passar. Mas é bacana, porque existe essa possibilidade, essa ferramenta no prédio. Aqui, o prédio da Memorial Minas Gerais Vale, que, antigamente, no concurso ia ser uma orquestra,
depois ela não foi feita, então veio o Memorial Minas. O que é mais bacana que eu acho, é um prédio onde funciona atualmente o IEFA, que, por enquanto, ainda está em estudo, né? O novo uso, e vai receber um novo uso, certamente, muito brevemente. O CCBB, que já vai funcionar esse ano, né? No meio do ano, no segundo semestre, no final do segundo semestre, ele já inaugura uma parte, e acho que vai trazer para o circuito um movimento também muito interessante, porque é o prédio que vai ter exposições, né, temporárias. O ICCBB traz exposições extraordinárias, né, para o Brasil, né? A Biblioteca Pública, que já fazia parte do circuito cultural. O Centro de Arte Popular, que foi inaugurado esse ano em março. Foi em março? Acho que foi em março, né? Que vocês têm que visitar, que tem umas exposições maravilhosas lá. Aliás, eu fico um pouco indignada com Belo Horizonte, porque eu tenho amigos, conhecidos, cultos, eruditos, que nunca foram ao museu do circuito da Praça da Liberdade. Eu não entendo, porque quando sai daqui, vai para o Rio, vai para São Paulo, vai correndo para o Língua Afiada. Quando vai para a Europa, vai correndo para o museu. E nós temos uns museus incríveis aqui e precisamos da plateia belo-horizontina. Eu pesquiso, eu faço minha pesquisa pessoal, e eu sei que acontece isso. Então, nós temos que botar a boca no trombone para esse circuito, né, ser bastante conhecido nacional, internacionalmente, aqui no Estado. Né? Aqui é o Arquivo Público Mineiro, que também faz parte do circuito cultural, em pleno funcionamento. O Museu Mineiro reabriu esse ano com uma exposição revitalizada, super bacana também. Aqui, quando a gente estava estudando as volumetrias dos prédios, a gente fez algumas imagens assim para estudar, para ver assim, porque o projeto Paulo Mendes da Rocha foi um projeto polêmico que criou dificuldade de aprovação no patrimônio municipal, um pouco no estadual, mas conseguimos, né, as aprovações, o prédio está pronto, e hoje as pessoas, eu tenho certeza, que sabem que era a melhor forma de fazer. Mas nós tivemos que fazer isso para comprovar que todas as interferências iriam ser benéficas, porque, na verdade, um prédio tombado não é um prédio morto, não é uma múmia. Ele tem que revitalizar, e, para você revitalizar um monumento tombado, você, além de ter saber, conhecer, ter estudado, ter critérios, ter sensibilidade, mas ter também um pouco de ousadia, porque, senão, você congela a cidade para sempre e nada acontece mais. E isso, no mundo inteiro, já é comprovado que é dessa forma que você mantém um prédio, né, com os novos usos, novas tecnologias. Aqui é um desenho do Zé Otávio Cavalcante, que é o viajante do século XXI, e que faz uns desenhos maravilhosos. Ele que fez praticamente todos os desenhos da Praça da Liberdade. São muito lindos os desenhos. Bom, agora ela me abandonou. É porque é o seguinte, eu faço um menu. Aí vocês escolhem. Eu vou falando algumas coisas, mas, de repente, nem aquele projeto que vocês querem, se vocês quiserem outra coisa, vocês me falam. Né? Essa liberdade. Você consegue aqui? É porque eu tenho são pastinhas separadas. Bom, eu acho que eu não vou passar esses prédios do circuito, não. Porque todos vocês já conhecem, já visitaram, né? Porque a carapuça não entrou. Né? Então, eu acho que eu vou partir para projetos. Na verdade, eu vou contar outros casos. Vamos contar o Museu da Cachaça. Museu da Cachaça, né, Gustavo? Vou contar o Museu da Cachaça. Já que é casa, eu vou contar todos os casos, sem nenhuma. Bom, gente, Museu da Cachaça, eu odeio cachaça, mas eu fui fazer o Museu da Cachaça, que é genial, que é uma coisa incrível, em Salinas, que é uma cidade que eu não conhecia, e veio também através do circuito do interior,
e quando foi lançado o circuito cultural, teria também o circuito interior. E o primeiro projeto, um dos projetos, seria o Museu da Cachaça, que nós fizemos juntamente com a UFMG. A pesquisa foi de museólogos da UFMG, foi a Silvânia Nascimento, e o museógrafo foi o Ronaldo Barbosa. E foi incrível esse projeto, por quê? Foi o primeiro projeto que eu consegui fazer junto com um museólogo e um museógrafo, juntos. Porque nós sentamos, eles tinham um programa, sabiam o que queriam, conversavam comigo, me davam direção e eu ia fazendo. Então, ele falava assim, eu quero uma entrada, eu quero um percurso linear, tem que ser linear, não quero nada que seja labiríntico. Então, foi bom isso, porque o terreno era o antigo aeroporto de Salinas e tem 300 metros de comprimento. E eu queria usar tudo, que eu sou fominha, eu queria usar tudo. Porque meu medo também era não usar tudo e ficar aqueles jardins muito grandes. Aí lá vinha depois o carrinho de cachorro-quente, o pipoqueiro, já ia instalando, e eu queria pegar tudo para não acontecer isso. Então, eles falavam, eu queria uma entrada grande, com o pé direito mais ou menos assim, depois eu quero apertar mais para a pessoa passar por um caminho mais estreito, depois eu quero uma torre de cachaça gigante. Então, eles iam fazendo, eu ia traçando. E deu resultado, que é esse prédio aqui, que é a fachada lateral, e o terreno é esse aí. Então, a entrada se faz... Aqui é uma estrada e aqui é uma avenida. Eu queria muito usar a tipologia local, porque lá é uma cidade com muito pouco recurso, não tem nem muito recurso construtivo, tecnológico, e a tradicional arquitetura deles é de alvenaria, comum, com pés direitos muito baixos e bastante coloridas. E lá faz um calor horrível. Então, eu pensei que podia fazer uma melhoria no ambiente do museu, para também utilizar menos ar-condicionado, menos tecnologia, era fazer as paredes duplas. Então, eu fiz uma parede dupla, 2 alvenarias com um colchão de ar no meio, que dava mais ou menos 50, 60 centímetros de espessura a parede final. E foi incrível, porque, quando estava fazendo a obra não terminou ainda, não. Eu fui lá naquela época assim, de queimar a muleira, muito calor, e dentro tinha 5 graus a menos. Então, funciona de fato, né? Foi uma coisa que funcionou. E, quando chega a época mais fria, lá dentro segura um pouco o calor. Então, assim, foi uma experiência que eu tive que eu acho que vale a pena até repeti-la. Então, a entrada por aqui nós temos um grande hall, aí nós temos o começo da exposição, que são as partes positivas. Aqui a torrinha alta, de 10 metros de cachaça, e ela toda revestida de espelho, todos os lados, inclusive o teto. Então, é cachaça, assim, eu imagino que é cachaça assim, até no céu. Né? Vai ter cachaça reflete daqui e dali, até no céu. Depois aqui começam as áreas de exposições. A exposição tem pouquíssimo acervo, e tem bastante coisa que o Ronaldo Barbosa criou, que seria virtual, como a distribuição da cachaça, a execução, como é que é artesanalmente, porque Salinas é o lugar que tem a cachaça artesanal mais importante, eu acredito, do país, né? Lá que se fabrica a Havana, né? A cachaça famosa. Então, toda essa parte que é expositiva. E aqui é a parte da distribuição, que ele queria falar sobre a distribuição da cachaça desde o século XVIII até os dias de hoje. Aqui são depoimentos, porque os grandes fazendeiros que estão lá fazendo a sua cachaça que fariam os depoimentos para essa sala aqui. E o museu termina aqui. Daqui para cá, nós temos aqui uma cozinha para degustação, porque os fazendeiros, quando a pessoa vai lá comprar cachaça, eles servem almoço, servem jantar, para fazer degustação nas próprias fazendas. As fazendas são de difíceis acessos, então, seria aqui que seria feito isso. Aqui nós temos a loja, o artesanato de lá de palha, é maravilhoso. Aqui nós temos a parte funcional do museu, que é acervo, administração, vestiário, etc. E aqui nós teríamos as salas, que seria o núcleo de imagem projetada, que seria
pegar as crianças, os adolescentes, ensinarem a trabalhar com fotografia, com vídeo, até para fazer o próprio conteúdo, para renovar o conteúdo do museu. E depois o prédio vai se esgarçando aqui e vai virando uma grande praça, onde nós temos anfiteatro, barreiro, que é o lugar que vai ter para mexer com cerâmica, e, finalmente, aqui as fachadas. Ele é pintado com cal, esse azul anil. Nossa, estou passando depressa, porque eu estou sem controle disso aqui. Aqui, essa parte aqui, que já é a parte administrativa, as salas de aula, a ideia era fazer com madeira, né, como treliças, mas isso inviabilizou completamente financeiramente, ia ser muito caro. Nós substituímos por cobogó, né, que são elementos vazados, de concreto. Aqui os volumes. Aqui é a parte de degustação, restaurante, que tem fogão de lenha, tem fogão a gás, é todo equipado. Aqui é a biblioteca, que é onde nós temos os cobogós. A biblioteca não é livro de empréstimo, não. As pessoas vão, sentam e ficam ali distraídas, passando o dia, né, lendo. Aqui seria o núcleo de produção de imagem, que é o ponto digital. A brinquedoteca, que dá ligado diretamente à praça. A praça, que tem uma estrutura metálica e partes com pérgolas, onde estamos prevendo subir trepadeiras e vegetação para fazer sombra, porque lá é duro, é muito quente. Aqui, já internamente, a sala de exposição, aquela que seria a parte de distribuição Não, essa é a primeira sala de exposição, logo após o grande hall. Você vai caminhando e entra aqui na torrinha de cachaças de antigas e atuais. Aqui a produção da cachaça seria... nós conseguimos este... Uau, me deu um branco aqui. Este moinho, né? Moinho foi doado e seria projetado, teria grandes telas de projeção nessa sala. Essa é a sala de aromas, essa sala é interessante. Ela tem em volta das paredes, tem um rebaixo com como se fosse um ralo, e cada mês um produtor de cachaça vai colocar a sua cachaça ali, porque são aromas bastante diferenciados, de cachaça para cachaça. Então, o museógrafo queria que fosse uma sala toda revestida de cobre, por isso que eu achatei bastante o pé direito, porque cobre é muito caro, então, quanto mais baixa, menos cobre precisaria, mas agora nem vai ser cobre mais, vai ser pintada mesmo. A circulação da cachaça começa aqui, que esses slides, essas imagens caem dentro de um buraco. Eles despencam assim dentro de um buraco, não é aquele slide que passa assim, não. Ele é despencado. Lá não tem sala de cinema. Aí eu pensei que aqui também podia utilizar para cinema, porque é uma sala bastante generosa. Aqui é a parte do consumo da cachaça, que eu estou trabalhando com o piso do sertão mesmo. O piso que você põe a terra batida, deixa secar, molha, deixa secar, molha até ela craquelar toda, e depois vem o vidro por cima. Aqui seria a parte da explicação do consumo, o consumo religioso, o consumo para a saúde, medicinal, enfim, vários consumos da cachaça. E aqui é uma abertura de vidro mesmo, onde tem um canavial plantado do lado de fora. Nossa, está péssimo. Isso aqui é a sala de depoimentos, está super escuro. Aqui já é a foto da obra. Opa! Gente, tem que ser uma sensibilidade aqui. Ainda em estado
É ainda bem atrasada. Mas está ficando com a carinha. Aqui que está o cobogó, que eu troquei, que eu substituí pela... que ia ser a treliça. Aqui a entrada principal. O outro. Ô, gente, até que horas que eu tenho? São 8. Eu trouxe pouca obra, viu, gente, construída, porque é tão difícil mostrar projeto, que aí eu fico com vontade de mostrar projeto, porque a obra construída está pronta, aí já passou, né? Já fez, né? Então, esse Museu do Barroco foi um concurso produzido pela Unesco. Voltou para trás. Que foi convite para 5 equipes brasileiras. E esse concurso quem ganhou foi o Gustavo Pena. Eu queria ter ganhado, mas ele ganhou com um projeto lindo. Então, mas eu gosto do meu projeto, então eu trouxe. Bom, esse projeto era um projeto super difícil. Por quê? É do lado do Santuário Bom Jesus dos Matozinhos, em Congonhas. Então, você tem os passos, né? Aqueles passos, depois você tem a escadaria com os profetas, você tem o santuário, atrás, do lado, você tem uma construção onde tem os ex-votos, que é uma construção horrorosa, que certamente vai ser demolida, e, do lado direito do santuário, nós temos a Rádio dos Padres, que é um prédio horrendo também. E aí, a ideia da Unesco era tirar essas gambiarras em volta, e, nesse terreno, onde tem a rádio, que vai até lá embaixo, naquele prédio redondo, que é a... Jorge... Aquele prédio redondo que abrigava as pessoas que iam lá cumprir promessas, Romaria. Da Romaria, esse terreno vai até a Romaria. A minha ideia, quer dizer, na ocasião, deixou aberto isso. Eu acho que aquelas esculturas do Aleijadinho deveriam sair de lá. E acho que deveriam colocar réplicas. Jorginho é totalmente contra, ele fez cara feia, fez bico, mas eu acho. Eu acho porque é um absurdo a gente ter um Aleijadinho ao ar livre, cheio de... Cada dia eles passam nova gororoba ali, falando que vai dar certo. Já está tudo estragado, sem mão, sem pedaço de pé. Eu acho assim, aquilo ali é um tesouro que nós temos e que está ali, gente, aberto à população. É maravilhoso estar aberto à população, é perfeito, mas você tem que saber cuidar. Eu acho que deveria ter cuidado de uma forma mais eficiente, porque as esculturas estão em péssimo estado de conservação. Eu acho, então, que hoje, que você tira molde com um equipamento fantástico, extraordinário, que é com laser, com não sei o quê, poderia colocar dentro de algum espaço digno, que é o prédio do Gustavo, que está quase pronto, as esculturas. Eu não sei se elas vão para lá, os profetas vão para lá. A minha ideia era fazer transferência. Então, eu vou passar isso aqui, que é aqui. Então, aqui, ó, aqui está a Basílica, aqui está a praça, aqui estão os passos. O terreno era esse aqui. Tinha que colocar no programa o rádio. A Rádio dos Padres tinha que estar aqui nesse programa de qualquer maneira. Então, o que nós fizemos? A gente pegou, aqui que estão os profetas. Então, a gente trouxe essa dimensão para dentro do museu, no mesmo alinhamento. Nós fizemos um afastamento de 58 metros para dentro, para criar essa esplanada. Na verdade, ela era em níveis, porque o terreno cai, vocês podem ver pela curva aqui. Aqui tinha uma escadaria e aqui tinha uma rampa. E aqui um estacionamento. Aqui embaixo está a Romaria. E aí... Isso daqui seria a caixa onde estariam os profetas, os 12 profetas, que está no mesmo alinhamento dos profetas originais, externos. Eu entraria por baixo e chegaria nessa caixa, aqui é o hall,
tá? Tem assim, eu não vou explicar o detalhe muito não, porque é muito técnico demais, mas tem acessos de rampa, de elevador, de escada, e, na verdade, é que você acessaria essa caixa aqui, por cima. Então, em vez de, aí nós fomos lá, estudamos muito, foi eu e a Joana Magalhães, estudamos muito, medimos tudo e fizemos uma inversão total. Em vez de você entrar, como você entra lá fora, né, no original, de baixo para cima, isto é, você vem caminhando, vai subindo, e vai pegando os patamares e as escadas, e vai vendo os profetas, eu entraria de cima para baixo. Eu ia ver primeiro os chapeuzinhos, cotoquinho da cabeça, ia descendo, ia vendo o rosto, ia vendo os braços, o corpo, e, no final, quando chegasse no último nível, quando eu olhasse mais uma vez, é exatamente o que está lá fora. Isso foi uma loucura para chegar, mas nós conseguimos chegar. Bom, depois eu vou pegar a imagem e mostrar melhor para vocês. Aqui é porque lá também teria restaurante, loja, um núcleo para estudos de pedra, para estudar, né, a recuperação de pedra, a manutenção de objetos de pedra, esculturas. Aqui são os cortes, aqui é a caixa grande, aonde estão os profetas, que nós temos, então, as rampas. Aqui é o museu. E aqui, nessas salinhas apertadas, é uma ponte onde estariam os ex-votos. Então, os ex-votos, você entra num lugar muito apertado, muito ruim de passar, muito escuro, só estaria ali os ex-votos, porque os ex-votos é o sufoco que você passa num acidente, numa doença, você faz uma promessa, aí você consegue a graça e você, então, entrega, né, para o santo, para a igreja, o ex-voto. Normalmente entrega o gesso, pedaço de cabelo, mas, antigamente, eles têm uma coleção maravilhosa de ex-votos em Congonha, que é assim, em Congonhas, que é fantástica, maravilhosa, e ela iria para cá. E são pequenos quadros, eles são bastante pequenos. Então, a ideia nossa é que se passasse aqui, ao longo dessa, né, no sentido transversal, bem apertadinho, passando sufoco, junto com quem passou também, né? Aqui as fachadas, aqui, olha, vocês podem ver que aqui está a romaria, aqui está o santuário. Então, como o terreno cai muito, ele aparentemente ele não tem muita presença na paisagem, não. Aqui nós temos a sala dos profetas, que estaríamos entrando por aqui, descendo, até chegar no nível final, quando sai que você tem a composição exata externa, e aqui embaixo eles pediram que colocasse computadores ligados com link do mundo inteiro para estudar o barroco, que ficaria aqui. É fundo infinito, todo azul, de fundo infinito. Então, você não tem piso, teto, é tudo azul, que dá uma sensação meio de... Você está meio perdido no espaço. As fachadas. Aqui a fachada vista do santuário, aqui está o prédio, aqui tem um hotel na esquina existente. As fachadas posteriores e a rampa. E eu copiei de Braga, da igreja de Braga, que Alexandrino não copiou, também posso, né? Ele fez essa coisa baseada em Braga, não é? E eu baseei nos dois e fiz a rampa de chegada por baixo para a rádio lá dos padres lá. Aqui são as áreas de lazer, hall, restaurantes, praça, tinha uma praça por baixo, o prédio todo vazado. Acabou. Esse acabou. Agora, deixa eu ver, no cardápio ali que eu quero. Essa capela tem uma historinha também. Lá em Mariana, tem um morro chamado Gogô, que era uma antiga mineração de ouro, um sítio arqueológico sim, fantástico, extraordinário, que não está tombado, tem que ser tombado, está tendo um movimento assim, da comunidade, do Ministério Público para tombar isso aí, porque isso pertence à propriedade privada e
Lá nós temos assim mais de 500 minas perfuradas com profundidades. Inclusive, você não pode andar lá sozinho, tem que ser com guia, porque está cheio de mato, de repente você entra num buraco ali, swamp forever. Então, tem que andar com uma pessoa do lado ali, te guiando. Esse terreno ainda tem muito ouro, parece. E lá tem muita ruína. Tinha uma comunidade que morava e que chama Gogô, porque o dono do morro, que era o proprietário do morro, ele era um tropeiro. E ele, então, batia nos cavalos e falava, vai, vai, vai. Aí os ingleses chegaram e começaram a explorar a mina no terreno dele. Então, era go, go, go. Então, é o Morro do Gogô. É incrível isso, né? É genial. E essa capela do século XVIII, muito bonitinha, estava lá, que era de Santana, a comunidade rezava lá e tal. Um dia desapareceu. Ela foi abduzida por uma grande empresa. E aí ficou no chão. Espera aí, deixa eu ver. Bom, aí essa capela estava dentro dessa empresa até que ela foi desmanchada e foi entregue ao UFMG. Desmontada, desculpa. Entregue ao UFMG. Só que o UFMG não tinha como remontá-la e as peças eram muito disparatadas e a comunidade pediu de volta, as peças voltaram para Mariana, estão lá guardadas num depósito, e o prefeito nos chamou para remontar. É impossível, é uma coisa impossível. Não tem jeito. Primeiro, que metade das peças não são da capela, porque eu acho que a empresa misturou, fez um mingau assim, de uma igreja que tirou dali, com outra daqui, e fez uma capela, verdadeiro, um monstrinho, não sei como que era. Bom, nós, então, contratamos uma pessoa, um historiador e um restaurador, para selecionar as peças, de fato, que pertenciam à capela. Poucas coisas nós tínhamos como referência. Nós conseguimos uma foto de um jornal e muito relato oral, né? Não tinha muita coisa para a gente recuperar. Ele, então, separou, nós fizemos as fichas técnicas, medimos tudo e fizemos todo o levantamento cadastral de todas as peças, absolutamente todas as peças, e começamos a fazer um trabalho meio arqueológico mesmo. As peças aqui, isso aqui, por exemplo, é o arco cruzeiro, original da capela. E as madeiras, pedaços de madeira, muita madeira. E aqui o terreno da capelinha, que vocês podem ver uma ruína já baixinha, bem baixinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui a ruína e aqui o piso do lado da igreja, da capela. A vista é simplesmente fantástica. Nós conseguimos fazer a leitura da planta através do piso, das ruínas e do piso. A gente conseguiu ver aonde que era a nave, aonde que era o arco cruzeiro, porque ainda tem o resquício, aonde era a capela mor. Essa é a vista de trás da capela. As ruínas das paredes. As escadarias que levavam para uma outra construção mais abaixo. E aí, bom, a gente conseguiu, então, fazendo o levantamento da planta, pegando uma foto do jornal, porque nós não conseguimos nenhuma foto mesmo, era uma foto de jornal, que tinha umas pessoas fotografadas na frente. A gente conseguiu escalar a altura em função da foto. E fomos, então, tentando redesenhar a forma original que essa capela um dia teve, através dessa fotografia, e com as plantas na mão, e com os levantamentos dos objetos que nós tínhamos para encaixar nessa capela. Então, nós chegamos a isso aqui. Espera aí. Como fachada, a porta existe, ela é original,
a gente, então, colocou a porta na mesma situação. Esse projeto é polêmico, viu, gente? Tem gente que odeia, tem gente que ama. Mas eu acho assim, interessante mostrar para vocês, até para a gente posicionar. Aqui, as aberturas onde tinham os sinos são originais. E todo esse contorno aqui é exatamente como a capelinha foi. Só que ela era toda ornamentada, né? Então, nós tínhamos isso aqui, o óculo, aqui nós tínhamos um óculo todo trabalhado, aqui era todo cheio de cimalhas, aqui desciam também aquelas peças em massa, né? Aparentemente parecia em massa, e aqui nós temos a fachada posterior, que aqui é a capela-mor e aqui é a nave. Bom, então, nós resolvemos fazer o seguinte, porque a comunidade exigia que se erguesse a capela exatamente igual ela era antes. É impossível, a gente explicou que era impossível e inviável. Eles queriam fazer, inclusive, de pau a pique. Não dá, em pleno século XXI, fazer trabalho de pau a pique, né? Não dá, impossível. Aí nós explicamos a eles que nós iríamos recompor a igreja assim, mas nós iríamos recompor toda em concreto, tudo, telhado, parede, forro, piso, tudo em concreto, inclusive essa peça aqui, ó, também em concreto. E que nós iríamos só colocar nos devidos lugares aquelas peças que realmente eram as originais. Então, aqui tem um corte, o telhado também de concreto, com a mesma inclinação, com o mesmo galbo do contrafeito, com aquela inclinação, toda ela em concreto branco. Agora, a planta, aqui a capela-mor, que nós, então, propusemos fazer sem a parede de trás, só com o vidro inteiro, porque tem uma vista fantástica. Os bancos são existentes, não são antigos, mas são existentes. A gente aproveitaria o couro, que nós estaríamos recompondo um couro, aqui as janelas da torrinha, das sineiras, né, dos sinos, e aqui a escadinha que levava para o couro. E nós também fizemos, na parte posterior do terreno, onde tem aquela escada que vocês viram, uma construção, que é onde teria um salão de festa, porque eles fazem muita festa, muito batizado, eles não têm nem lugar para fazer festa lá, que eles são muito, muito pobres, é assim, são casebres mesmo. Então, nós faríamos uma área para fazer festas, e nessa área nós colocaríamos a história da capela. Contrataríamos um museógrafo, poríamos a história todinha, desde o sumiço da capela até a recomposição do que foi feita, e aqui as peças que sobraram e que nós não usaríamos. A capelinha, aí, ela virou... Aí o pessoal, não, mas a gente quer a capela como era antes. Não, a capela como era antes, ela não vai vir. Ela não vai ressuscitar, mas a alma dela voltou. Então, aqui é a alma da capela. Pronto, conquistei. Aí, hoje, eles querem fazer essa capela e a prefeitura não quer. Não quer. A prefeitura quer fazer uma capela de pau a pique, de adobe, onde for, com telhadinho colonioso, um falso total. Esse é meio falso, mas é um falso interessante, porque tem uma historinha para contar, né? Que é trazer de volta a alminha da capelinha, né? Aí. Nós não teríamos nenhuma lâmpada, nada lá dentro, porque o forro estaria entre o telhado de concreto e aqui uma abertura, um friso para entrar a luz natural, para iluminar o forro que está abaixo, que seria um forro translúcido. E por dentro teria lâmpada também. Então, não teria nenhuma lâmpada, nada. É seca, esturricada. Não tem um ornamento, nada. A única coisa que a gente aproveitava eram esses quadros aqui, que são muito interessantes, muito lindos, que estão lá, e, na frente de cada um, teria a janela que um dia existiu, um vazio, né, que um dia existiu. Aqui, olha bem que genial, isso foi incrível, porque, na hora que a gente fez o corte, dentro de todas as dimensões que a gente pensava que seria,
a gente pegou o levantamento do arco cruzeiro e falou assim, se encaixar é verdade, se não encaixar não é verdade. Ele encaixou. Então, eu acho que valeu a pesquisa, valeu a batalha. Ele encaixou plenamente no projeto. Então, aqui está o arco cruzeiro e o altar lá atrás com um vidro enorme, porque a paisagem é extraordinária. Aqui é a vista ao contrário, do altar para o coro. O coro está aqui, aqui estão os 2 sinos, aqui está aquele óculo. Lá embaixo, aquela área de exposição e de festas, onde estaria expostas as peças que sobraram e as historinhas todas a serem contadas aí. E aqui os cortes. As fachadas. E a fachadinha posterior. Aqui, a área que eu construí, ela está no subsolo, quer dizer, o terreno cai muito, né? Na verdade, o que aparece mesmo é só essa parte aqui como se fossem seteiras, seria de pedra empilhada, que todas as ruínas que tem lá são de pedra empilhada, de minério. A vista é extraordinária. Isso é uma montagem no terreno natural. Aqui está a ficha. Bom, 1 hora. Vocês querem mais? Tem mais. Se não quiser, é só perguntar. Olha, ela deve ter uns 7,5 metros de largura, mais ou menos, por uns 16, 18 no máximo de profundidade. É uma capelinha de Santana, bem pequenininha. Capelinha. Até hoje eles fazem lá no lugar onde estão os resquícios da construção, eles fazem no dia, tem um dia de Santana, né? Eles comemoram, não sei. Hã? Nossa! Oh, genial! Que coisa essa alma aí, hein? Então, hoje está tendo uma festa lá. Hã? Nós estamos aqui em homenagem a Santana, né? Legal demais. Bom, gente, eu tenho milhares de coisas para mostrar, mas eu não vou mostrar porque é uma lenga-lenga. Eu posso parar por aqui e, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, algum interesse em alguma coisa, estamos às ordens. Para fechar, eu quero agradecer vocês em plena quinta-feira, né? Nesse horário aqui conosco, né? E deixa eu ver o que mais. É isso, aqui também tem uma grande reunião de amigos hoje também. Festejar Santana, né? Festejar Santana, isso mesmo. Ok, obrigada, viu, gente?